Boa noite, alunos de prática penal, do 8º período. Vamos logo ao que interessa, né? Não dá para fazer vídeo muito grande. Que acontece? Hoje, antes de começar a falar do nosso conteúdo, que são os memoriais, tá? Vamos só rever aqui a questão da distribuição de pontos, ok? Lembrando que as avaliações que vocês me enviaram na semana passada, as notas estarão no sistema até dia 22, ou seja, até sexta-feira, ok? Nós tivemos um estudo dirigido, 10 pontos já está no sistema, a primeira prova também já está no sistema, vale 20 pontos, até aí temos 30. O estudo dirigido e a prova que vocês me enviaram, o estudo dirigido, né, me enviaram na semana passada, o estudo dirigido vale 15 pontos e a prova 2 vale 25 pontos. Então, com isso, nós temos 30 mais 40, 70 pontos, só nos resta agora a prova final, e aí a gente ainda vai definir tanto a data, né, quanto... A gente já tem uma data aqui, mas eu vou confirmando aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Tá longe ainda, dia 30/6, dá pra gente ver muita coisa ainda, tá? Eu tô assim um pouco lerdinha, porque eu tomei um antialérgico aqui para evitar males maiores, tá? Lembrando a vocês que o esquema é o mesmo, tudo que eu passo, né? Esse vídeo, ele vai ser indicado no Moodle e eu vou passar para vocês no nosso grupo de Zap, ok? Para não deixar ninguém na mão. Então, lembrando agora que essas avaliações que vão ser passadas no sistema até dia 22, as notas, só vai ficar faltando a prova final que eu tinha marcado para 30/6. Eu não sei, de repente pode ter até um adiantamento aí. Vamos ver, né? Mas, obviamente, vocês serão devidamente informados. Tá. Hoje nós vamos tratar dos memoriais, né? Que antigamente, ainda né? No jargão prático jurídico, a gente chama de alegações finais, né? Mas o nome oficial passou a ser, de fato, memoriais. Eu vou mandar um exemplo, um modelo de peça para vocês, de memoriais, na mesma forma, no Moodle e, obviamente, primeiro no nosso grupo de Zap, tá? Então, vamos pensar aqui sobre os memoriais. O que são memoriais? Na aula anterior, a gente falou sobre o interrogatório. O interrogatório aconteceu, foi registrado direitinho. Depois do interrogatório, os autos vão ser dirigidos à acusação, né? No caso, lembrando aqui que tudo que a gente fala no geral corresponde à maior parte dos processos criminais, que são do rito ordinário, né? A gente depois, inclusive eu creio que nas próximas aulas nós vamos tratar dos ritos diferentes. Lei 90/99 a gente fala direto, né? De certa forma, principalmente nas aulas presenciais eu falo bastante dos juizados especiais criminais, e depois eu vou dedicar um vídeo para contar como é que acontece formalmente o tribunal do júri, ok? Mas vamos voltar aqui à questão dos memoriais, ou alegações finais, que é o nome antigo. Como eu disse, o interrogatório aconteceu, foi atado, registrado, bonitinho, então os autos são dirigidos à acusação, que no caso, as ações penais públicas, o Ministério Público, mas pode ter um assistente de acusação, né? Mas o geral, obviamente, vai para o Ministério Público, onde ele vai fazer também essas alegações, tá? A gente vai falar do formato, como é que acontece e tudo mais. Depois que o Ministério Público faz as suas alegações, né? Os seus memoriais, a gente já percebeu que pelo princípio do contraditório e principalmente da ampla defesa, primeiro a acusação fala para depois a defesa poder ver o que ela vai falar. Isso é óbvio. Então, o Ministério Público faz as suas alegações e essas alegações vão ficar em prontidão, né? Esperando vistas, né? Vistas de olho, não, vista, né? Para a defesa, para que a defesa tenha acesso aos autos e possa fazer a sua contrapartida, né?
os seus memoriais. O que acontece, né? O que são essas alegações finais? O que é memorial? Obviamente, é o último ato processual aí do primeiro grau, antes da sentença. É em cima desses memoriais da acusação e da defesa que o juiz vai se concentrar ali para poder prolatar a sentença, ok? Então tá, memoriais, como a gente trata aqui mais do rito ordinário, é escrito, ok? No procedimento sumário pode ser oral, no sumaríssimo também, mas a gente trata aqui do rito ordinário. É uma peça escrita, tanto da acusação quanto da defesa. A gente vai se ater mais à questão da defesa aqui, para debater preliminares e mérito da questão criminal após o término da instrução. O término da instrução se dá aí com o interrogatório, como a gente falou na aula anterior, tá? Bem, o que acontece? É um ato essencial do processo. Sem ele não existe, não vai para frente, não tem como. Nele, esses memoriais vão fazer efetivos o contraditório e a ampla defesa, né, da parte que está sendo acusada, ok? Lembrando que se existir mais de um réu, as alegações elas têm que ser para cada réu. Se tiver 10, são 10 alegações finais, mesmo que o advogado seja o mesmo. Lembrando aí que nós, no direito penal, no processo penal, nós trabalhamos com a individualidade, né? Individualização da pena, no máximo, porque a gente sabe que cada crime tem, se há um conjunto de autores nesses atos infracionais, nesses atos criminosos aí, né? Obviamente cada um fez uma coisa, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Isso inclusive está na Constituição, muito bem estabelecido aí, tá? O que acontece? São debates finais que vão ser escritos, em que você vai alegar, você vai jogar todas as suas armas ali para poder defender, no caso, né? Nós nos colocamos como defensores aí. Você vai jogar tudo que existir, tanto as informações aí que adquiridas no inquérito, quanto na instrução processual em si, ok? O que acontece? Como são feitas essas alegações, esses debates? Primeiramente, né, não vou falar nem em termos de formato propriamente, vou deixar para o final, mas num primeiro momento você vai observar as preliminares. O que são preliminares? Preliminares são aquelas alegações que impedem, inclusive, elas são como se fossem uma represa ali a chegar no mérito da questão, ou seja, são questões que, se levantadas, tá? Elas já abrecam, elas já impedem a apreciação do que aconteceu, porque formalmente elas já trazem uma nulidade, uma invalidação qualquer ali do processo, né, em relação àquela pessoa que está sendo acusada. Então, o que são essas preliminares? São argumentos que as partes vão expor, né, antes do mérito, antes de chegar a discutir, matou, não matou, foi ele, não foi ele, o tiro foi assim, o tiro foi assado, não, roubou, não roubou, o objeto valia tanto, não. Antes de chegar nisso, existem formalidades que devem ser consideradas, né? Por exemplo, alguma nulidade. Isso também pode ser, a questão da nulidade, ela pode ser até argumentada também no mérito, mas preferencialmente se alega preliminarmente. Uma nulidade, uma incompetência, olha, esse crime deveria estar sendo processado aí pela Justiça Federal, mas está na Justiça Comum, prescrição, ou seja, coisas que são tão veementes que elas impedem qualquer outra argumentação. Elas são anteriores às argumentações do fato em si, da culpa e tudo mais, ok? O que nós vamos encontrar nisso aí? Depois que você alega, sei lá, uma prescrição, uma nulidade, uma incompetência ou algo assim, você vai passar a discutir o mérito da questão. Aí você vai utilizar tudo que você tiver, né,
no inquérito, na instrução, no interrogatório, nas provas produzidas aí no andamento processual penal, para discutir a culpa ou não, a participação ou não daquele acusado. E, obviamente, se você está tratando do mérito, você está tratando do fato, não tem no direito como você não tratar da coisa com argumentos legais. Então, você vai fazer toda a sua fundamentação, as suas teses nessa fase aí do exame de mérito, né? Você vai buscar jurisprudências, doutrinas que corroborem com as suas teses. É bem aquele trabalho peticional, gente, tudo no direito é petição. O que vai variar é o que você vai argumentar, a fase processual e tudo mais. No geral, esse exame de mérito, essas teses, elas giram bem em cima do quê? Falta de justa causa para condenação. Olha, não é caso de condenação porque foi ali uma incidência de uma excludente de ilicitude. Foi legítima defesa porque aconteceu isso, isso e isso. Olha o que a lei fala, olha o que a jurisprudência tal fala, né? Falta de justa causa, então, o primeiro argumento, abstratamente falando, é a falta de justa causa para condenação, né? Você pode chegar e utilizar também o seguinte, ó, não foi ele, não há provas suficientes que foi essa pessoa, não há provas suficientes que houve participação dessa pessoa, por causa disso, no inquérito fala isso, o interrogatório, a testemunha tal fala aquilo, e você vai amparando aquilo com lei, doutrina, jurisprudência, que você achar melhor. É a fase, é realmente uma peça trabalhosa, é onde você tem que colocar todos os fundamentos que você acha que sejam de verdade relevantes para tentar convencer o julgador, tá? E outra análise de mérito, outro exame de mérito abstratamente essencial aqui, né, nessa fase dessa peça, é a falta de justa causa para punição excessiva. Porque, obviamente, o Ministério Público ou a acusação em si, ela vai pedir o máximo, né? Ela já pediu lá na denúncia, né? Na denúncia ela já fez o máximo para pedir uma punição alta, e você, como defesa, você vai contra-argumentar que não há necessidade para essa punição excessiva. Outra coisa que você tem que lembrar é que você vai rebater, e é por isso que primeiro a acusação fala para a defesa falar, tá? Você vai rebater as coisas que a acusação falou, né? E também, se você investir nessa falta de justa causa para punição excessiva, você vai fazer da mesma forma que você faria na falta de justa causa para a condenação. Você também vai amparar com lei, você vai amparar com decisões jurisprudenciais relevantes, né, com doutrina, enfim, o que você achar conveniente. Então, você pode ter aí 1 milhão de argumentos. Os argumentos mais concretos, mais utilizados para a falta de justa causa, para a punição excessiva, é, por exemplo, a desclassificação. Às vezes a pessoa está sendo ali julgada por roubo, enquanto você quer argumentar e você tem elementos suficientes para argumentar que na verdade não é roubo, é furto, e que a pena é muito menor, né? Existem várias hipóteses de substituição de pena e tudo mais, ok? Então, basicamente é isso. Você vai fazer uma peça, primeiro você vai tentar ver se acha alguma coisa. Às vezes você não acha nada de preliminar, mas às vezes você acha. Você vai lá, fala das preliminares, o que impede até o exame de mérito, depois você vai passar para o exame de mérito. Ó, não é para punir porque aconteceu isso, de acordo com fulano, com a decisão tal, com a lei tal, ou então a falta de punição excessiva, aliás, falta de justa causa para punição excessiva. Então, nesse sentido aí, você vai jogar todas as fichas que você tem, né? É muito comum, por exemplo, tráfico de drogas. Você quer desclassificar para uso, você quer desclassificar para que a gente chama vulgarmente aí de tráfico privilegiado, que é a pessoa que comercializa essas substâncias porque ela precisa de ter um retorno, porque ela é usuária, enfim. Você vai ter uma série de argumentos que você vai utilizar conforme achar conveniente. Então, você vai trabalhando dessa forma, rebatendo sempre
os argumentos utilizados aí pela acusação, tá? E aí, no final das contas, você vai fazer seu pedido. Eu falo que o pedido, na verdade, os pedidos são extremamente importantes. Nenhum juiz vai atender nada que você não pedir, né? Não tem como atender o que não existe, o que não está escrito e expresso. Então, os pedidos você vai pedir, se você achar que é realmente conveniente, que tem tudo para isso, você pede absolvição. Eu, pessoalmente, eu sempre pedi absolvição, independente de qualquer coisa. Você começa do mais veemente, que é a absolvição, e depois você vai pedindo aquilo que você acha que pode ser também conveniente, mas também que não seja tão forte quanto uma absolvição. Às vezes as provas são muito veementes, às vezes o seu cliente lá, o réu, ele confessou, né? Então, como é que você vai pedir, assim, às vezes na cara de pau, uma absolvição? Mas acontece, tá, gente? Você pode alegar aí uma, como é que é, insanidade temporária, né? Americano gosta muito disso. Mas os pedidos você vai escalonar isso aí. Absolvição, uma pena menor, de forma que ela possa ser substituída. Talvez um início num regime menos rígido, um início num semiaberto, um aberto, uma substituição, como eu digo. Aqui, né, multa, pena restritiva de direito e tudo mais. Então, você vai fechar com seus pedidos perfeitamente e encerrar, né, daquela forma. Você pede deferimento, assina, data, local e tudo mais. Como eu disse, eu vou disponibilizar uma peça para vocês no Zap e no Moodle. E a estrutura básica dessas peças são padrão, né? São padrões, assim, que todo mundo tá bem, às vezes, cansado de saber. Quem já fez estágio, quem já trabalhou na área, né? Tá cansado de saber. Como é que funciona essa estrutura? O cabeçalho, do endereçamento, né? Se você está sendo ali, se está havendo o processo em primeira instância, excelentíssimo senhor juiz da vara tal, da localidade tal, da comarca tal, né? Mas tem uma coisa que eu não mencionei ainda e que eu falei que eu ia mencionar mais no fim, que é o seguinte: antes de você alegar, inclusive preliminarmente, é de praxe que você faça um resumo de tudo que aconteceu no processo. Gente, é muito chato de fazer, mas é só fazer um resumão. Sabe o que você pode fazer? Por exemplo, pega lá o resumo do Ministério Público, só corrige alguma coisa para o negócio não ficar muito feio para o seu cliente, porque a história basicamente é a mesma, né? Você vai fazer um relatório, um histórico de todo o procedimento, lá, desde o inquérito, passando pela instrução processual. É um resuminho mesmo, não precisa ficar falando muita coisa, não. Tem gente que gosta, né, de colocar, porque é muito fácil, Ctrl+C, Ctrl+V, tudo mais. Depois você vai passar para as preliminares, se houver, né, às vezes não há, mas de toda forma é bom argumentar alguma coisa. Depois você vai fazer o exame de mérito. Aí você faz, porque aconteceu isso, porque não era ele, porque era parecido, porque foi o outro, enfim. Com, obviamente, a fundamentação legal e a fundamentação teórica, através de jurisprudência e doutrina. E num outro momento, o que eu acho que é o mais pertinente, você vai chegar e vai fazer os pedidos. Então, a estrutura não tem mistério. Vocês vão poder relacionar tudo isso que eu estou falando ao modelo de peça que eu vou enviar para vocês. Ok? Fez o pedido, assinou, datou, local. E é isso aí. Depois disso, vamos destacar bem os pedidos, viu, gente? Os pedidos são... Eu, por exemplo, quando eu vou corrigir alguma coisa, eu dou muita atenção aos pedidos. Muita gente perde ponto por bobeira nos pedidos, esquece de pedir, né? Algo que seria importante, tudo mais. Então, não há mistério, relacionem a peça que eu vou enviar com tudo que eu estou falando aqui. Se vocês quiserem um auxílio teórico, tem o livro do Ishida, que está o livro que a gente sempre usa, que está na nossa bibliografia, que é o principal livro, né? E ele está na biblioteca virtual da faculdade. Então, eu acho que não há dificuldade nisso, não. Ok? O vídeo já está enorme. Eu vou parar por aqui.
Só lembrando a vocês que na próxima aula nós vamos tratar sobre as sentenças criminais, ok? Por quê? Porque acabou. Você já ofereceu os memoriais? Beleza. Já protocolou? Ótimo. Agora esses autos eles vão em conclusão para que o juiz, no prazo de 10 dias, possa prolatar a sentença. Esse prazo, ele é em tese, viu, gente? Eu já vi sentença que demorou 4 anos para sair. Ah, mas como? Não sei o que. Gente, a data, ela é flexível. A data que vai para o sistema é flexível, meus queridos. Seja lá como for. Não é isso? E o que pode acontecer? Ah, o juiz saiu, foi promovido, aí veio um substituto, não deu conta. Enfim. Mas em tese é isso. Depois que você oferece os memoriais, né, a defesa oferece, protocola, esses autos vão em conclusão para o juiz, para que ele em 10 dias prolate a sentença, ok? Então é isso, muito obrigada, só falta uma avaliação e aí a gente vai conversando, na próxima aula a gente vai tratar de sentença, depois do tribunal do júri, enfim, e depois a gente passa para os recursos, ok? Muito obrigada, se cuidem, um abraço.